Amém. Amém. 26/6/2025. Então, nós vamos dar prosseguimento ao nosso estudo bíblico de Atos dos Apóstolos, mas antes de tudo, oração. Amém? Amém? Senhor, nós te agradecemos, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem dado a nós, tudo que o Senhor tem falado a nós. Senhor, queremos abrir nosso coração para a tua palavra, invocamos o teu nome, para que o Senhor esteja conosco, nos enchendo, nos saturando, tomando todo o nosso interior. Ó Senhor Jesus, abre para nós a tua palavra. Fala para dentro de cada um de nós. Senhor, abençoe todos os que aqui estão presentes, também todos os que acessarão essa palavra por meio do YouTube. Ó Senhor Jesus, o mais importante de tudo é o teu falar, é a tua palavra, Senhor. Por isso nós rogamos mais uma vez, fale conosco. Amém, Senhor. Aleluia. Bom, queridos, nós chegamos no capítulo 25 de Atos dos Apóstolos. Estamos vendo aquela situação em que Paulo está enfrentando, de estar sob custódia do Império Romano, e ele está em Cesareia, tá certo? Está na cidade de Cesareia, que é uma cidade administrativa do Império Romano, e ali tem esse lugar, essa prisão que Paulo está custodiado, né? Está ali sob a custódia agora do Festo, tá certo? Antes, como nós vimos aqui no capítulo 24, 5 dias depois, versículo 1, desceu o sacerdote Ananias com alguns anciãos e com certo orador. Então, Paulo estava ali e os judeus foram para lá para acusar a Paulo diante do Félix, né? Diante do Félix, isso. E depois o Félix, que era o que estava ali governando ali, veio esse Festo. Então, aqui no capítulo 25, nós temos o Festo. Vou ler o final do 24, né? 2 anos mais tarde, Paulo ainda na prisão ali, Félix teve por sucessor Pórcio Festo. E querendo Félix assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Então aqui o Félix fala que ele queria assegurar o apoio dos judeus. Então, muitas questões políticas, né? Nós vimos isso. Tem muitas questões políticas. E aqui, então, Festo assume, e no capítulo 25, que nós vamos entrar hoje, nós vamos dar continuidade a essa situação que Paulo se encontra ali em Cesareia, tá bom? Vou ler o versículo 1 ao 3. Tendo, pois, Festo assumido o governo da província, 3 dias depois subiu de Cesareia para Jerusalém. E logo os principais sacerdotes e os maiorais dos judeus lhe apresentaram queixa contra Paulo e lhe solicitavam, pedindo como favor, em detrimento de Paulo, que o mandasse vir a Jerusalém, armando eles cilada para o matarem na estrada. Então eles já tinham esse plano já há algum tempo, de pegar o Paulo na estrada e matar Paulo. Quando Paulo saiu de Jerusalém, o comandante foi avisado que eles tinham esse plano e tal, e mandou uma escolta fortemente armada para levar Paulo de Jerusalém para Cesareia. Agora esse Festo assumiu e ele foi de Cesareia e foi para Jerusalém. E ali os judeus foram conversar com esse Festo e pedir para que Paulo subisse até Jerusalém, certo? Paulo subisse para Jerusalém, para ali ser julgado. A intenção é matar Paulo na estrada. E aí? Isso vai acontecer?
Veja. Então, a gente deve perceber que nada aqui é sem segunda intenção. Nada aqui é sem dolo. O que é dolo? Dolo é com malícia. É quando você fala uma coisa, mas tem algo por trás. Tem alguma coisa escondida. Com uma intenção oculta, né? Uma segunda intenção. Isso é dolo. Mas, vamos ver o que aconteceu. Será que o Festo atendeu? Versículo 4. Festo, porém, respondeu achar-se Paulo detido em Cesareia, e que ele mesmo, muito em breve, partiria para lá. Então ele falou, eu vou voltar para lá. Então logo, logo eu vou voltar para lá. Portanto, disse ele, os que dentre vós estiverem habilitados, que desçam comigo, e havendo contra este homem qualquer crime, acusem-no. Então, eu vou voltar lá para Cesareia daqui a pouco. Se vocês tiverem alguma coisa, quem tiver habilitado vai comigo, vamos lá, e ali em Cesareia vocês devem acusá-lo. O próprio Festo também não podia ficar tirando Paulo lá de Cesareia e levar para Jerusalém. Paulo estava sob custódia dos romanos. Então, o que acontece? Apesar de toda a corrupção dos políticos, que a gente vai ver aqui, já está percebendo bastante, né? A lei romana era bastante forte. Não sei se vocês percebem, a lei romana, ela até hoje tem, nossa própria lei tem suas bases, né, nas leis romanas. Então, a lei romana era bastante forte e eles não tinham toda essa liberdade. Não, traga ele para cá, então vocês vão julgar aqui e tal. Não, ele estava sob custódia do Império Romano. Então ele teria que ser julgado pelo Império Romano. Vamos lá. Versículo 6. E não se demorando ali, o Festo, né? Não se demorando em Jerusalém, entre eles mais de 8 ou 10 dias, desceu para Cesareia, e no dia seguinte, assentando-se no tribunal, ordenou que Paulo fosse trazido. Comparecendo este, rodearam-no os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo muitas e graves acusações contra ele, as quais, entretanto, não podiam provar. Paulo, porém, defendendo-se, proferiu as seguintes palavras: nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Parece que algumas coisas aqui são repetitivas, né? Parece que isso já aconteceu, tá? Mas é sempre a insistência dos judeus em querer acusar Paulo. E Paulo, ele fez uma defesa bastante simples aqui. Ele só falou o seguinte: nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, não cometi nenhum pecado contra o templo, que essa era uma acusação de que ele tinha profanado o templo, introduzindo ali gentil, e nem contra César. Então, nem contra o império, contra o Estado que estava dominando ali, não houve nenhum crime. E então ele alegou de maneira categórica aqui e também, como nós podemos ver no versículo 7, né? Eles falavam muitas coisas, muitas e graves acusações, mas não podiam provar nada. São, como hoje se costuma dizer, são narrativas. Não é? São narrativas criadas, são histórias inventadas, são relatos que estão falando ali, jogando no ar. Se pegar, pegou, né? Se passar, passou. Então, Paulo falou, está escrito aqui, né? Não podia provar nada. E Paulo foi categórico, simples na sua defesa, e falou: não cometi nenhum crime, nem contra os judeus, nem contra o templo, nem contra César. Versículo 9. Então Festo, querendo assegurar o apoio dos judeus, parece que essa palavra também a gente já ouviu, né? Quem que já quis? Félix. Então veja,
eles estavam na classe dominante ali. Mas eles também queriam ter o apoio dos judeus que eram o establishment, né? Os mais importantes dos judeus ali, que eram os sacerdotes, que eram os anciãos. Então, eles também queriam o apoio deles ali, para não ter problema, né? Então, vou repetir. Então, Festo, querendo assegurar o apoio dos judeus, fazer a média, fazer a política, respondeu a Paulo: queres tu subir a Jerusalém e ser ali julgado por mim a respeito destas coisas? Disse-lhe Paulo: estou perante o tribunal de César, onde convém seja eu julgado. Nenhum agravo pratiquei contra os judeus, como tu muito bem sabes. Caso, pois, tenha eu praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se, pelo contrário, não são verdadeiras as coisas de que me acusam, ninguém para lhes ser agradável. Quando ele fala isso, ele está falando para o próprio Festo. Ninguém para ser agradável aos judeus pode entregar-me a eles. Apelo para César. Como cidadão romano, que Paulo também era, né? Ele tinha essa cidadania romana, então ele apelou para César. Então Festo, como eu disse, as leis romanas são rígidas, né? Tendo falado com o conselho, respondeu: para César apelaste, para César irás. Os irmãos lembram que o Senhor se colocou ao lado de Paulo e falou o quê? Você vai dar testemunho em Roma. Então, por mais que se tente fazer alguma coisa aqui, por mais que se tente iludir também, um tente iludir o governador, outro tente agradar os judeus, nada vai ser feito fora da permissão de Deus. Amém. Esse é um fato. Então, se o Senhor falou que Paulo ia para César, ia para Roma, e ali ele daria testemunho também, o Paulo vai para Roma. Quem que tem que julgar Paulo? César. O STJ da época era o César. O que é STJ? Supremo, né? Tribunal. Então, ali é o topo. César julgando Paulo. Como cidadão romano, ele tinha essa prerrogativa, esse direito, tá bom? Aí eu queria fazer um esclarecimento aqui, colocar algumas informações no meio disso aqui. Paulo, ele foi encaminhado para Roma. A gente vai ver aqui, ainda tem outras coisas que nós vamos ver, mas depois ele é encaminhado de fato para Roma, uma viagem complicada que ele fez para Roma, mas chegou em Roma, tá? E antes de ser encarcerado em Roma, ele escreveu, então vamos falar aqui do ministério epistolar de Paulo. O que quer dizer o ministério epistolar? O ministério de escrever epístola. Paulo percorreu as cidades, percorreu várias regiões, andou muito, mas além disso, e o que foi bastante importante para nós, que está na Bíblia, são as cartas. Então, antes de... Eu vou falando nos intervalos das tosses aqui, tá bom? Não, pode tossir. Mas, então, antes dele ser aprisionado, quais cartas ele escreveu? Vamos lá. Ele escreveu 1ª e 2ª Tessalonicenses, tá? Ele escreveu aos Gálatas, uma carta que a gente viu, terminou de ver esses dias. Ele escreveu a carta aos Romanos. Ele escreveu 1ª e 2ª Coríntios. Quantas cartas, então? 6 cartas. Ao todo, Paulo escreveu 14 cartas, se nós considerarmos Hebreus como uma carta de Paulo, tá? Então, quando ele é aprisionado em Roma, aí ele escreve mais 4 cartas. As 4 cartas de Paulo na prisão, quais são?
Filipenses, vamos lá, pela ordem, né? Efésios, pela ordem que está na Bíblia. Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Tá? Então, essas 4 cartas ele escreveu estando aprisionado em Roma. Quando ele chega em Roma ele fica numa prisão domiciliar. É permitido que ele alugue uma casa ali e fique na casa sob a custódia da guarda pretoriana, que é a guarda romana, né? Então, vou repetir. Ele escreveu na prisão ali Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Então, essas 3 cartas são para igrejas. A igreja. Quanto tempo ele ficou preso aí nesse local? Nesse local? Eu não sei precisar para você, mas ele saiu depois. Ele teve um período de liberdade para percorrer ainda algumas igrejas e voltar para Roma no seu aprisionamento final. Mas eu vou ver se eu consigo essa informação mais precisa para você. Tá? Então, é a carta para Éfeso, a carta para Colossos, para Filipos e a carta para Colossos. E essa carta para uma pessoa chamada Filemon. Filemon era um irmão líder em Colossos. Ok? Então, essa carta ele escreveu para uma pessoa. Eu costumo falar que é um bilhete, porque é uma carta bem curtinha. São 25 versículos. Mas todas elas têm a sua grande importância para nós. Especialmente essas cartas escritas para as igrejas, né? A gente costuma falar que Gálatas, Efésios, Filipenses e Colossenses é o coração da Bíblia. Tem muita coisa revelada ali. Daí, então, ele na prisão escreveu essas cartas, daí ele tem uma liberdade temporária, onde ele também faz uma viagem. E nessa viagem que ele deixa lá o Timóteo em Éfeso, pede para o Tito ficar em Creta, tá certo? Então, nessa viagem aí, nesse tempo que ele teve, e ele escreveu ali, 1 Timóteo, nesse tempo, 1 Timóteo, Tito e Hebreus, considerando que foi Paulo que escreveu Hebreus. Alguns acham que foi ou Barnabé ou Apolo que escreveu. Eu não acho. E muitos não acham também. A última carta de Paulo, qual foi? Qual carta que está faltando? Tessalonicenses. Não, Tessalonicenses escreveu antes de ir para a prisão. 1ª e 2ª. Qual que está faltando que eu não falei? Hã? 2ª Timóteo. A 2ª carta a Timóteo é a última carta que ele escreveu. Então ele escreveu uma carta para Filemon, uma pessoa, 2 cartas para Timóteo, que também foi para uma pessoa, e uma carta para Tito, que também foi para uma pessoa. Então ele escreveu 4 cartas pessoais, vamos falar assim. Tá? E as demais cartas ele escreveu. Hebreus é para os hebreus em geral. E outras cartas são para as igrejas, né? Ó Senhor Jesus. Então, ele foi preso novamente em Roma, e aí que ele escreveu 2 Timóteo, ele escreveu na prisão. E agora essa prisão já não era tão relaxada assim, né? Vamos falar. Porque ele foi preso no calabouço mesmo, tal. E ele foi em seguida. Pode ver, a carta que ele escreve para Timóteo é uma carta de despedida. Corri a carreira, combati o bom combate. Já agora a coroa da justiça me está reservada, não só para mim, mas também para todos quantos amam a vinda do Senhor. E aí Paulo foi decapitado, provavelmente no ano 67. Povinho ruim isso aí, não? Hã? Povinho ruim, não? Perseguiu Jesus, perseguiu Paulo. Ah, sim. Ah, Quem? Mas quem é que persegue, né?
O império das trevas, né? Paulo até que resistiu bastante, né? Vamos falar assim, pelo que ele fez. Enfim, ele foi Filemão, ele intercedeu por Onésio, é essa carta? exatamente na carta que ele fala a respeito de Onésimo, que o Filemão era o senhor, né? O amo de Onésimo, que era escravo de Filemão, e ele tinha fugido do Filemão. E aí ele chegou em Roma, o Onésimo, e por meio de Paulo, deve ter procurado Paulo lá na casa dele. O Filemão estava onde? Que cidade? O Filemão era de Colossos. É. E o Onésimo chegou lá e no contato com Paulo se converteu. E aí Paulo restitui, né? Mas não como escravo, e sim como um irmão. Receba ele aí como irmão. Ele é importante. Então, o que faltava falar? Ah, sim. Ele foi martirizado, Paulo, sob o império de César. César não é um nome, César é a questão de ser o imperador, né? Todo imperador era César. César Nero, César Júlio César e assim vai. O César Nero, que foi o autor da decapitação do Paulo, né? Do martírio de Paulo. Tá bom? Amém? Vamos retomar aqui então Atos. Nero, segundo consta, botou fogo em Roma, né? E acusou os cristãos. É uma coisa muito feia que aconteceu, muito cruel, né? É, porque Nero até mesmo mandava atear fogo nos cristãos para iluminar Roma, né? Os cristãos eram queimados vivos como postes de iluminação de Roma. Horror. Mas a turma não era fraca, não. Versículo 13, então, de Atos 25. Prosseguindo aqui. Irmãos, eu vou ler até o final do capítulo, tá? Passados alguns dias, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia a fim de saudar a Festo. Então, um casal, era o rei Agripa e a esposa Berenice. Aí eu vou dar uma informação para vocês aqui. Esse rei Agripa era filho do Herodes, do capítulo 12 de Atos, que não deu glória a Deus e foi comido de verme. Lembra dessa história? Nós vimos aqui. Tal. Então ele era filho desse Herodes. Ele era o Herodes Agripa II. E ele reinava na região norte e leste da Galileia. Tá? A esposa desse Agripa é a Berenice, como está aqui, né? Quem disse? Então, é a Berenice. É que sempre que eu vejo essa loja, eu lembro disso aqui, né? Bom, Berenice. E a Berenice era a irmã da Drusila. Lembra da Drusila? Não? Não lembra? A Drusila era a esposa do Félix. Do outro Félix, né, que era o governador antes desse que está aqui agora, que é o Festo. Então, esse aqui do Félix está aqui. Né? Isso. O Félix. É a cunhada do Félix. É. Só que também, essa Berenice, que é irmã de Drusila, a Drusila era irmã do Agripa. Como assim? A Drusila era irmã do Agripa e a Berenice também. Pais diferentes. Era incesto mesmo. Era uma relação incestuosa. Eles eram irmãos. Então. É.
A coisa era feia, né? Bom, como se demorassem ali alguns dias, versículo 14, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo: Félix deixou aqui preso certo homem, a respeito de quem os principais sacerdotes e os anciãos dos judeus apresentaram queixa, estando eu em Jerusalém, pedindo que eu condenasse. Deixa eu só esclarecer. Tem certas informações que não estão aqui na Bíblia, mas são informações históricas, tá? Então, vamos lá. Pedindo que eu condenasse. A eles respondi que não é costume dos romanos condenar quem quer que seja, sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e possa defender-se da acusação. De sorte que, chegando eles aqui juntos, sem nenhuma demora, no dia seguinte, assentando-me no tribunal, determinei fosse trazido o homem, Paulo. E levantando-se os acusadores, nenhum delito referiram dos crimes de que eu suspeitava. Traziam contra ele algumas questões referentes à sua própria religião e particularmente a certo morto, chamado Jesus, que Paulo afirmava estar vivo. Estando eu perplexo quanto ao modo de investigar estas coisas, perguntei-lhe se queria ir a Jerusalém para ser ali julgado a respeito disso. Mas, havendo Paulo apelado para que ficasse em custódia para o julgamento de César, ordenei que o acusado continuasse detido até que eu o enviasse a César. Por isso que ele também não pôde levar Paulo lá para Jerusalém, né? Então Agripa disse a Festo: eu também gostaria de ouvir este homem. Amanhã, respondeu ele, o ouvirás. Então, Paulo parece que ficou ali como um entretenimento para eles, né? Vamos ouvir aquilo que ele tem a falar. Todo mundo quer. Você viu quantas pessoas já ouviram Paulo aqui? E aqui o Agripa também queria ouvir. De fato, no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice com grande pompa, tendo eles entrado na audiência juntamente com oficiais superiores e homens eminentes da cidade, Paulo foi trazido por ordem de Festo. Então disse Festo: Rei Agripa, e todos vós que estáis presentes conosco, vedes este homem, por causa de quem toda a multidão dos judeus recorreu a mim, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convinha que ele vivesse mais. Porém, eu achei que ele nada praticara passível de morte. Entretanto, tendo ele apelado para o imperador, resolvi mandá-lo ao imperador. Contudo, a respeito dele, nada tenho de positivo que escreva ao soberano. Por isso, eu o trouxe a vossa presente, e mormente a tua, ó rei Agripa, para que, feita a arguição, tenha eu alguma coisa que escrever. Mormente, essa palavra não é muito usada, né? Mas o que quer dizer mormente? Principalmente. Porque não me parece razoável remeter um preso sem mencionar ao mesmo tempo as acusações que militam contra ele. Como eu falei, os romanos tinham as leis, elas eram praticadas, elas eram rígidas, elas eram cumpridas as leis, os rituais da lei e tudo mais eram cumpridos, tá? E aí, como Paulo apelou para César, ficou decidido que ele seria enviado para César. E aqui a gente vê, né, várias celebridades, né? Seria assim, várias celebridades ali querendo ouvir Paulo. Mas a gente vê aqui esse caso do Agripa com a Berenice, vê o caso de que querem manter Paulo ali para ver se, lembra que nós falamos, né? Se ganhava alguma grana, o que é o apoio dos judeus, sabe? Tudo isso tudo é coisa política. A corrupção humana, ela está em todos os níveis
da sociedade. Confere? É só na Bíblia? Não. Não. Em todo lugar. E sempre esteve. Hã? E sempre esteve, né? Sempre esteve. Então, essa é a situação do homem caído, do homem sem Deus. É queda, é corrupção. Os políticos eram corruptos? Sim. Os religiosos eram corruptos? Sim. Qual que era o motivo dos religiosos? Inveja, não é? Poder, manter o status. Qual que era o motivo dos governadores aqui? Era manter o apoio dos judeus, manter também o status, né, ali. Então, veja, em todos eles havia dolo, que foi o que nós falamos, né? Em todos eles havia uma intenção ali que é algo que o Senhor reprova. O dolo é algo que Deus não... Nós não podemos agir com dolo, agir com segunda intenção. Essa é uma coisa que a gente tem que ter pureza, né? Quem age com dolo não tem pureza. Tem pureza? Não é transparente, não é alguém autêntico. O que está falando é aquilo mesmo que fala. Então hoje, do modo geral, é difícil você achar alguém autêntico. Por quê? É o homem corrupto, é o homem sem Deus. E como eu falei, nós cristãos não podemos caminhar nesse nível. Nós temos que ter coração puro. Os puros de coração verão a Deus. São bem-aventurados, porque eles verão a Deus. Então eu queria ler alguns versículos que falam sobre dolo também, para aproveitar um pouco dessa questão, né, desse dolo que nós estamos vendo aqui. Capítulo 7 de Marcos. Versículo 21. Versículo 20, ó. Olha aqui. E dizia, o Senhor mesmo que estava falando, o Senhor Jesus, o que sai do homem, isso é o que o contamina. O que sai do homem. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Pergunta, o homem está contaminado? Está contaminado. Tudo isso vem de dentro do homem. As coisas que são praticadas, elas têm um início aonde? Dentro do homem. Percebeu? Todas as ações aqui descritas têm um início no coração do homem. Então, o dolo, onde é que está? Está dentro do coração. A malícia, a prostituição é algo físico, mas de onde sai? De dentro. Os furtos, os homicídios, sai tudo de dentro do homem. Então, o que precisa ser tratado? Dentro do homem. O homem por dentro precisa ser tratado. E é uma ilusão a gente querer tratar apenas com os atos, apenas com as ações. Infelizmente, como eu falei hoje lá, infelizmente muitos cristãos pensam que é essa maneira de ser um bom cristão. Tratar apenas com o comportamento, né, exterior. Se não tratar com o coração, não vai ter nada, não vai ter resultado. Tá certo? Então, o que vem de dentro é o que contamina o homem. Olha, o versículo 23, vou repetir. Todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Romanos, capítulo 1, versículo 29. Romanos 1, 29. Isso.
Nós não podemos errar, irmãos, querendo reformar nosso exterior. Nós temos que tratar com o nosso interior. O que trata com o nosso interior? A vida de Deus. A vida de Deus. Por onde vem a vida de Deus? Pela palavra. Veja só a importância da palavra de Deus. Como diz Tiago 1:21, ela é poderosa para salvar a nossa alma. Esse salvar não é só salvar lá do lago de fogo. Salvar agora de tudo isso que está dentro de mim. Amém. Versículo 29, então. Vamos começar no 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. O que significa o próprio Deus os entregou? O homem não quer saber de Deus, despreza conhecer Deus, não quer saber de Deus. Então Deus fala assim, então fica por sua conta. Isso é entregar, né? Você não quer a mim, fica por sua conta. E aí o que acontece? Para praticarem coisas inconvenientes. Quais são? Cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Isso está presente no homem? Ó Senhor Jesus. Faz parte do homem corrupto? Se nós ignorarmos a Deus, nós vamos caminhar por aí. Não vamos nos iludir, não. O que nos guarda é estar unido ao Senhor. Amém. É permanecer nele. Amém. E aí nós vamos dar bons frutos. Amém. 1 Pedro capítulo 2, versículo 1. Mas fulano fez isso, fez. Ele não era cristão? É. Mas o que aconteceu? Se desvinculou, né? Em algum momento se desconectou. E aí? Aí cai mesmo. Por isso, irmãos, vigiai Amém. e orai. Amém. Versículo 1 do capítulo 2, 1 Pedro. Despojando-vos, portanto, de toda a maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicência. Fazer o que então? Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Aqui faltou deixar mais claro nessa tradução, nessa versão, que é o leite da palavra. Entendeu? Alguém tem outra tradução aí, outra versão? Não sei se é NA, será que Imagina no leite espiritual é a palavra. É. Então, vamos ver aqui na... Vou pegar aqui a BJK. Bíblia King James, né? BKJ. 2:1. Veja, 2:2. Como é que fala aí? Como criança, primeira Pedro. Qual que é a versão? Nova Almeida atualizada? Eu acho que não deve ter muito. Mas leia, por favor. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação. Ainda não. Vou pegar outra versão aqui, que é a versão restauração. Só um minutinho, irmãos.
Desculpe que aqui está em inglês, eu vou ter que traduzir. Como crianças recém-nascidas desejam o leite da palavra, a fim de que por ele seja dado crescimento para a salvação. O leite sem dolo, né? O leite sem dolo da palavra, para que por ele seja dado crescimento para a salvação. Então, o que nós precisamos? Do leite da palavra. Amém. Amém? Amém. Na palavra não tem dolo. Então, irmãos, nós chegamos aqui. Lemos todos os versículos, né? Sim. Tá. Irmãos, eu vou aproveitar, nós temos um tempinho aqui ainda, e entrar no capítulo 26. Provavelmente vou apenas ler os versículos para que na semana seguinte, no próximo estudo bíblico, a gente já possa entrar nos pontos principais, né? Bom, então chegamos aqui, o Agripa está ali, e Paulo foi trazido, versículo 1 do capítulo 26. A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: é permitido, fazer a defesa, né? É permitido que uses da palavra em tua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nestes termos: tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus. Mormente, principalmente porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Segundo consta, esse Agripa se tornou um judeu. Judeu de religião, não judeu de nascimento, né? Por isso, eu te peço que me ouças com paciência. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem. Realmente, Paulo era conhecido, Paulo era até mesmo uma esperança, tinha um jovem promissor dentro do judaísmo. Tá certo? Pois, na verdade, versículo 5, eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar. Porque vivi fariseu, conforme a seita mais severa da nossa religião. Da nossa religião, está falando aqui, né? Da religião judaica. E agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais. Então, essa promessa está registrada nas Escrituras. Não foi inventada por Paulo. É a promessa que Deus fez, por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais. A qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente, de noite e de dia, almejam alcançar. É no tocante a esta esperança, ó rei, que eu sou julgado pelos judeus. Porque se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém. Havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões e contra eles dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia.
Tanto é que ele foi para Damasco. Com estes intuitos, né, está falando aqui, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio. Quando fala povo aqui, é o povo judeu, né? Então, livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio. Para fazer o quê? Para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. E aí ele fala, pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Porque Paulo viveu tudo isso, experimentou tudo isso, enfrentou tudo isso, sofreu tanto, porque ele não foi desobediente à visão celestial. Mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disto, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. Mas, alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo, senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Amém. Vou parar aqui. Senhor Jesus. Então, esse foi o testemunho de Paulo diante do rei Agripa. Então, lembrando, o rei Agripa era versado nas leis judaicas, porque ele era alguém da religião judaica. Tá certo? Então é isso, irmãos. Temos aqui uma pessoa, temos um contraste aqui. Aquelas pessoas que se corromperam, mas também tem alguém aqui que foi fiel à visão celestial. Amém. E nós, como cristãos, precisamos ter uma visão celestial. Amém. E tendo essa visão, precisamos ser obedientes, Amém. fiéis à visão celestial. Amém. Amém? Deus abençoe cada um de nós.